Achei um bom amigo, Jesus meu Salvador, o escolhido dos milhares para mim. Dos vales é o lírio, é o forte mediador, que me purifica e guarda para si. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha tomasse. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha tomasse. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Levou minhas dores todas, as mágoas lhe entreguei. Minha fortaleza é na tentação. Deixei por ele tudo, os ídolos queimei. Ele me conserva santo coração. Que o mundo me abandone, persiga o tentador. Jesus me guarda até a vida ao fim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha tomasse. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as tuas misericórdias não têm fim, novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. Pai, louvado seja o teu santo nome. Queremos te render graças, Pai querido, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, por este momento. Te pedimos perdão pelos nossos pecados e misericórdia. Abre, Senhor, o entendimento, Senhor, nosso coração. Nos envia o teu Espírito Santo e nos conduza em toda a verdade. Em nome de Jesus. Amém. És bem-vindo, Espírito Santo de Deus. A palavra do Senhor nos diz em Neemias, capítulo 1, a partir do versículo 5. E disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que hoje eu faço perante ti de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos. De todo nos corrompemos contra ti e não guardamos os teus mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: Vós transgredireis e eu vos espalharei entre os povos. E vós vos convertereis a mim e guardareis os meus mandamentos, e os farei então, ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com a tua grande força e com a tua forte mão. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome. E faze prosperar hoje o teu servo e dá-lhe graça perante este homem. Então eu era copeiro do rei.
Glória a Deus. Então, esta oração é de Neemias, copeiro do rei, que ora ao Senhor, recorrendo o socorro pelos seus irmãos, os filhos de Israel, que estavam em estado de calamidade e miséria em Jerusalém. E Neemias soube desta notícia quando Anani, um dos seus irmãos, e alguns de Judá veio até Neemias. E ele procurou saber dos judeus que escaparam e restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. E eles disseram: os restantes que não foram levados para o cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo. E o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. E quando Neemias ele ouviu esta notícia, quando Neemias ouviu estas palavras, Neemias fala que ele se assentou, ele chorou e lamentou por alguns dias. E esteve jejuando, orando perante o Deus dos céus. Quando Neemias ele soube dessa notícia, Neemias ele se compadeceu. Então Neemias ele vai pedir o socorro do Senhor. Neemias vai se humilhar diante do Senhor. Ele lamenta, se compadece dos seus irmãos, porque a palavra do Senhor nos diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Neemias ele se colocou no lugar daqueles irmãos que estavam naquela situação. E isso fez com que Neemias fosse pedir o socorro do Senhor em oração, em jejum, em humilhação e confessando a Deus perante do Senhor o pecado dos seus irmãos e se colocando também ali no lugar que ele e a casa do pai dele também tinham transgredido a lei do Senhor. Não estavam obedecendo o Senhor. E Neemias ele recorre à misericórdia de Deus, recorre ali à palavra do Senhor, confessando o erro, mas também lembrando das palavras que o servo do Senhor Moisés tinha escrito, que se houvesse conversão, o Senhor ajuntaria de novo aquele povo e fariam habitar no lugar que ele tinha escolhido. E a gente vê aqui Neemias se quebrantando diante do Senhor, querendo fazer alguma coisa pelos seus irmãos. Mas por mais desejo que Neemias tivesse de fazer algo pelos seus irmãos, Neemias foi colocar tudo diante de Deus. E isso nos ensina que em tudo a gente precisa se colocar diante do Senhor, para que o Senhor endireite as nossas veredas, reconhecer o nosso erro diante do Senhor, pedir perdão e misericórdia de Deus para que Ele mude a nossa sorte. E foi isso que Neemias fez. Neemias, ele foi se quebrantar, ele foi se redimir diante do Senhor. Ele se colocou na brecha, ele no lugar dos seus irmãos. E Neemias, ele encontrou o favor do Senhor. Ele disse que ele fazia essa oração de dia e de noite. E a palavra do Senhor nos diz em Neemias, capítulo 2, versículo 2. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente? Não é isso senão tristeza de coração. Então temi muito em grande maneira, e disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais, assolada, e tendo sido consumidos as suas portas a fogo? E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. Glória a Deus. Então Neemias, ele ali naquele momento, ele recebeu o favor de Deus. Neemias, depois de já ter confessado ao Senhor, se quebrantado, rogado a misericórdia, se colocado ali em compaixão dos seus irmãos, neste momento aqui, o favor do rei já estava com Neemias, porque a boa mão do Senhor era com Neemias.
porque a boa mão do Senhor estava sobre Neemias. E Neemias, mais uma vez, recebendo aquela oportunidade de ajuda, ele eleva ao Senhor. Porque por mais que Neemias quisesse fazer algo do fruto do seu coração, ele não se submeteu a isso. Ele colocou diante de Deus. Porque Neemias ele não podia fazer o que ele queria sem a presença de Deus. Sem Deus ir adiante dele. Porque o que Neemias queria era edificar os muros de Jerusalém. E Neemias precisava que Deus estivesse com ele, estivesse adiante dele. O que nós vemos aqui, meus irmãos, é que Neemias, ele se importou com aquilo que era importante para Deus. Porque aquele povo era servo do Senhor e eles estavam naquele estado por desobediência. Mas Neemias, ele recorreu à misericórdia do Senhor. E a gente vê aqui que Neemias, ele ama ali os seus irmãos. A palavra do Senhor nos diz em Mateus 7, versículo 12. Portanto, tudo quanto quisereis que as pessoas vos façam, assim fazei-o vós também a elas, pois esta é a lei e os profetas, dos dois únicos caminhos. Então, Neemias, ele se colocou no lugar daqueles irmãos, a ponto de sair ali da casa do rei, sair do seu lugar de comodidade, por causa do amor que havia pelos seus irmãos. E é isso que o Senhor nos ensina. A palavra do Senhor nos diz que Deus ele amou o mundo de tal maneira que ele enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus, para nos resgatar, para que a gente tenha salvação eterna, ele enviou Jesus Cristo, o seu Filho, para pagar pelos nossos pecados, para se fazer maldição em nosso lugar, para que a gente venha viver aquilo que ele tem determinado para cada um de nós, aquilo que ele quer que vivamos. Então Jesus, ele se colocou no nosso lugar por amor. Ele se compadeceu, ele se compadece de cada um de nós, para que a gente venha viver perto do Pai, para que a gente venha ser resgatado, como esse povo aqui foi resgatado. Então, a gente precisa realmente pedir, se dedicar àquilo que Deus quer que a gente se dedique. A palavra do Senhor nos diz que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Então o Senhor quer que eu e você viva os planos dele. O Senhor quer que eu e você se volte para ele, que haja conversão, para que a gente venha viver o que ele tem preparado para cada um de nós. Por mais que Neemias tivesse no desejo, o coração de ajudar os seus irmãos, Neemias colocou tudo diante do Senhor. Ele dependeu da resposta certa. Ele dependeu da vontade de Deus. E Neemias recebeu o favor de Deus. Era o Senhor que guerreava por Neemias, é o Senhor que dava força. Houve mais à frente oposição de Tobias, Sambalate, Gesem, entre outros. Mas o Senhor ele frustrava os planos dos inimigos de Neemias, que não queria que os muros de Jerusalém fossem levantados. Mas, meus irmãos, isso nos dá a entender em tudo a gente tem que pedir o favor de Deus. Que Ele coloque em nós a vontade dEle. A palavra do Senhor nos diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Consagra os teus planos ao Senhor e eles serão bem estabelecidos. Por mais que nós queiramos fazer algo, primeiro nós precisamos colocar diante do Senhor e esperar a resposta dele. Porque segundo a resposta de Deus, nós vamos ter o favor dele. Nós vamos ter a proteção dele. O Senhor vai guerrear as nossas pelejas, como guerreou aqui por Neemias. Aquilo que o Senhor estabelecer para nós fazermos, terá êxito, terá vitória. Como fez Neemias, restaurou as muralhas de Jerusalém, porque a boa mão do Senhor era com Neemias. E tudo quanto Neemias ali colocou diante de Deus, ao rei perguntar a Neemias o que era que ele queria, quando Deus deu a resposta para Neemias, Neemias colocou diante do rei que ele precisaria de cartas para se apresentar para os governadores da além do rio, para que dessem passagem até que ele chegasse a Judá.
Ele também pediu carta para o rei. Ele também pediu uma carta para Asaf, guarda do jardim do rei, para que desse madeira para cobrir as portas do paço da casa, e para o muro da cidade, e para a casa em que ele houver de entrar. E Neemias fala: e o rei mas deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Então nós vemos aqui o favor do rei sobre Neemias, dando tudo quanto ele necessitava, porque a boa mão de Deus era com Neemias. Ou seja, Neemias foi dependente do Senhor. Neemias se sujeitou ao Senhor. Neemias, ele se compadeceu, reconhecendo ali o pecado, o erro dos irmãos dele e da casa do pai dele, mas recorrendo às palavras de fidelidade de Deus, que lançaria sua misericórdia sobre aquele povo para que aquele novamente fosse resgatado, houvesse conversão, para que aquele povo novamente fosse ajuntado por Deus para habitar no lugar escolhido. Em tudo aqui o Senhor nos fala que nós precisamos em tudo depender da resposta dos lábios de Deus, da direção de Deus. É a vontade de Deus que tem que prevalecer em nossas vidas. Porque o Senhor, ainda que nós tenhamos uma vontade, Deus, ele tem primeiro a vontade dele, e é essa vontade que eu e você precisa estar em concordância, para que a boa mão do Senhor esteja sobre nós, e tudo quanto nós formos fazer segundo a vontade do Senhor, o Senhor, ele vai nos abençoar, como abençoou aqui a trajetória de Neemias. Amém? Glória a Deus em nome de Jesus. Vamos orar? Pai querido e amado, louvado seja o teu santo nome. Queremos te render graças por essa oportunidade. Senhor, tua palavra diz, Senhor, que o Senhor é bom e as suas misericórdias são a causa de não sermos consumidos. Neemias, meu Deus, pranteou diante de ti, Senhor, reconhecendo, meu Pai querido, o erro, o pecado, mas se convertendo a ti, Senhor, segundo a tua bondade e a tua misericórdia. Corrige, Pai querido, o nosso coração, para que a gente venha estar alinhado à tua vontade, aos teus planos, aos teus desígnios. Te peço perdão nesta hora, Senhor, pelos nossos pecados, pelos caminhos errantes, meu Deus, que nós andamos, por muitas vezes transgredir, Senhor, a tua vontade e a tua lei. Mas vem com teu poder, Senhor, e abre o nosso entendimento. Obrigada, Senhor, pela tua misericórdia, Senhor, que é renovada, Senhor, a cada manhã sobre as nossas vidas. Continua, Pai querido, renovando, Senhor, as tuas misericórdias sobre nós, porque é da tua vontade que todo homem, Senhor, chegue ao conhecimento da tua verdade, que todo homem, Senhor, seja salvo. Então continua, Senhor, conosco, em nome de Jesus Cristo, nos mostrando os teus caminhos, Senhor, para a salvação, para a vida eterna, Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, para que a gente venha fazer a tua vontade e não a nossa. Muda a nossa rota, Pai. Mostra-nos os teus caminhos, em nome de Jesus. O Senhor te abençoe e te guarde. Jesus Cristo nos dá saúde. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. As nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas tuas feridas nós fomos sarados. O Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. O Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Toda a honra, Pai, toda a glória e todo o louvor sejam dadas ao teu santo nome, desde agora e para todos sempre, em nome de Jesus. Amém.